Capítulo 9, então, irmãos, verso 8 até o capítulo 10, verso 4 é a nossa passagem nessa noite. O texto diz da seguinte forma: o Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco num mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas dos bosques, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa a seu irmão, abocanha a direita e ainda tem fome, devora a esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca a Efraim, e Efraim ataca a Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão cobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti em oração mais uma vez nessa noite. Rendemos graças a Ti pelo Seu cuidado conosco, e porque o Senhor nos reúne nessa noite para ouvirmos a mensagem do Senhor, para ouvirmos a Sua palavra, para nos debruçarmos sobre ela e aprendermos dos Teus desígnios, dos Teus preceitos, aquilo que o Senhor requer de nós, no nosso procedimento, no nosso dia a dia, para a honra e glória do Seu nome. Nós oramos ao Senhor nesse momento, pedindo que o Senhor nos conduza neste momento onde iremos transmitir a mensagem e a palavra do Senhor. Que haja em nós temor, que haja em nós zelo por aquilo que será dito e por aquilo que iremos ouvir, cientes de que, se formos fiéis à Sua palavra, nessa noite é o Senhor que fala. E oramos, ó Deus, para que o Senhor nos conduza de tal forma, para que seja o Senhor quem diz e quem fala essa noite, e não o homem, fundamentado em seus próprios preceitos e desígnios, mas que seja o Senhor dirigindo cada palavra do que será dito aqui, para a edificação da sua igreja, para o fortalecimento de cada um de nós. Que diante da sua palavra sejamos então desafiados, ó Deus, desafiados a uma vida de maior temor e tremor diante de Ti, de santidade, de obediência
e de zelo pela sua palavra. Que a sua palavra, ó Deus, possa nos constranger a viver uma vida mais santa e irrepreensível diante de Ti. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos livre, ó Deus, das nossas próprias inclinações. Nos livre, Senhor, dos nossos próprios pecados e das nossas próprias intenções, que naturalmente caminham para longe de Ti e da Sua palavra. Mas que possamos, guiados pelo Teu Espírito, firmarmos o nosso coração nas sagradas letras. É no nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final da passagem, ou dos primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, capítulos estes que nós nos propusemos a expor ao longo de alguns meses. E temos visto e aprendido muitas coisas da parte do Senhor, de como o Senhor trata o homem, de como o Senhor trata o pecado, mas também de como o homem reage diante do juízo de Deus e também diante da mensagem de graça que provém do Senhor em momentos de angústia, em momentos de aflição. Tudo o que temos visto nessa passagem nos parece muito contemporâneo. Nós temos visto o Senhor usar um governo injusto para oprimir um povo também injusto, ou tão injusto quanto aquele que o governa. Nós temos visto Deus punindo um povo que havia se rebelado contra Ele, e ao invés de confiarem no Senhor Deus, aquele com quem Deus havia estabelecido um pacto, eles confiavam em si mesmos e também em outras nações. Há um grande problema que nós podemos perceber que permeia a nação de Israel e que é narrado nesses primeiros 12 capítulos, ou nos capítulos que temos visto até agora. E esse problema é a soberba. Esse problema é o orgulho da nação que passou por conta de suas conquistas militares e políticas a confiarem em si mesmos e a confiarem em outras nações, nos seus poderes políticos, militares e econômicos, mas haviam deixado o Senhor. Haviam se envolvido e se deixado levar pela sua própria soberba, pela sua própria ganância, cobiça e também injustiça. O que nós temos visto, portanto, é que Deus jamais deixaria impune o pecado da nação. E Ele trataria com justiça a nação com quem Ele mesmo havia estabelecido um pacto. Deus não seria conivente com o pecado da nação por ter feito um pacto com ela, mas justamente porque havia feito um pacto com essa nação, iria cobrar dela que vivesse de acordo com os preceitos que Ele havia estabelecido para a edificação do seu povo e para que aquele povo pudesse caminhar em santidade e em novidade de vida. Mas o que nós vemos é que, à medida que Deus pune o povo por conta de seus pecados, o povo permanece obstinado nos seus próprios desejos e nas suas próprias cobiças. Como vimos no último capítulo de Isaías, percebemos que os homens, os líderes de Israel, os líderes de Judá, eles confiavam em tudo menos na palavra de Deus. Eles acreditavam em tudo menos na palavra de Deus. E nós vimos no último capítulo que o texto, em certa medida, nos mostra um contraste entre aqueles que temem ao Senhor e que são zelosos da lei, e um contraste entre aqueles que temem a governo e a outras nações e que não confiam mais em Deus. O que o texto nos mostra é que aqueles que confiam em si mesmos e nos seus próprios poderes e nas conquistas que obtiveram ao longo da história, esses irão de mal a pior e o Senhor é quem os pune. Mas nós podemos perceber que o Senhor age com graça e misericórdia para com aqueles que se arrependem de seus pecados e se voltam a Ele tementes, zelosos e arrependidos de seus pecados. Para com esses o Senhor é gracioso e benigno. E aquilo que o texto nos mostra é que nesse Deus nós podemos confiar.
contrastando com a fé que aqueles homens impenitentes depositavam nos seus governantes e em nações supostamente mais fortes, porque aqueles em quem os governantes haviam depositado a sua confiança seriam usados pelo próprio Deus para punir o povo por causa dos seus pecados. Mas em Deus eles podiam confiar. E o texto nos mostra que nós podemos confiar em Deus tendo em vista a sua fidelidade, tendo em vista que Ele é aquele que revela os seus planos e confirma os seus planos. Ele é aquele que no meio da luz faz brilhar as trevas. E nele nós podemos encontrar alegria, libertação e paz. Ele é quem estabelece um reino eterno, aquele cujo qual o rei é o seu próprio filho, o Emanuel. Mas mesmo em meio a essa palavra, que é tanto de exortação àqueles que são impenitentes, ou seja, que pecam e voltam a pecar, que pecam e sofrem as consequências dos seus pecados, mas não se arrependem. Mesmo diante da palavra de advertência, juízo sobre esses, o texto nos mostra então que Israel continuava obstinado em seus pecados. Não apenas diante da ameaça do juízo, o povo continuava obstinado nos seus próprios erros e nas suas próprias inclinações, mas mesmo diante de uma mensagem de graça, mesmo diante de uma mensagem de misericórdia, mostrando que em Deus eles poderiam confiar e em Deus eles poderiam colocar toda a sua esperança, mesmo assim, essas pessoas continuavam ainda obstinados nos seus próprios erros e nos seus próprios pecados. Israel era como uma criança desobediente, que era punido pelos seus erros, mas continuava cometendo as mesmas falhas. O que o texto nos mostra, então, nesse capítulo, a partir do verso de número 8, é que Deus tem a sua ira acesa contra a nação por conta dos seus pecados. Porque mesmo sendo misericordioso para com eles, lhes dando uma esperança por meio do seu próprio filho, por meio do Emanuel, eles continuavam obstinados, impenitentes, e eles continuavam resolvidos quanto às suas práticas e aos seus próprios pecados. E contra esse comportamento, é contra essas práticas, então, que Deus agora, por meio do seu profeta, acusa a nação de Israel contra os seus próprios pecados. E nós podemos observar isso na primeira parte, quando o texto vai acusar Efraim, ou seja, Israel, por conta da sua soberba. O Senhor se levantaria contra aquela nação, mais uma vez, e mais uma vez por conta do seu orgulho e da soberba daquele povo. O Senhor daria então uma palavra profética por meio do seu profeta, que cairia como uma pedra sobre a nação. E quando essa pedra caísse sobre essa nação, todos teriam notícias da mensagem profética da parte do profeta. E aquilo que o texto nos mostra é que há um problema. E o problema claro aqui é a arrogância do povo. O problema claro da nação de Israel, contra quem o povo, ou Deus agora acusa por meio do seu profeta, é a arrogância. E quando nós olhamos o texto, a partir do verso 10, ou a partir do verso 9, o texto diz da seguinte forma: todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Eles não haviam se quebrantado, mesmo diante do juízo de Deus. Deus os havia quebrado por meio do juízo, levantando nações inimigas contra o seu próprio povo, para conduzi-los ao arrependimento, mas eles ainda eram orgulhosos e se julgavam capazes de se reerguerem por si só e pelas suas próprias mãos. Mas eles não tinham consciência de que tudo aquilo que como nação estavam vivendo e viveriam no futuro, era por consequência da sua própria arrogância e por conta dos seus próprios pecados. Eram obstinados e cegos espiritualmente. Não podiam ver que estavam sendo julgados pelos seus próprios erros. E Deus, por meio do juízo que levantava contra a nação, lhes dava uma oportunidade de arrependimento. Lhes dava uma oportunidade de
mudança e de conversão por meio do juízo, por meio da justiça de Deus sendo derramada sobre aquele povo por conta dos seus pecados. Mas mesmo diante do juízo de Deus sobre aquele povo, eles continuavam então arrogantes. E eles não viam a necessidade da intervenção divina, mesmo diante de toda a aflição em que estavam vivendo ou pela qual estavam passando. O que o texto nos diz é que então, por causa da sua insistência no pecado e porque não se quebrantavam, Deus levanta contra eles nações inimigas para quebrar-lhes a soberba. O que nós podemos observar é que, mesmo diante da luz da declaração do julgamento de Deus, não havia uma resposta positiva da nação do norte. E quando nós observamos o texto que, de maneira progressiva, anuncia o juízo de Deus contra aquela nação, a pergunta que nós devemos nos fazer e fazemos quando observamos a passagem é: como eles responderiam? Deus está anunciando o juízo contra o seu povo por conta dos seus próprios pecados. Como eles então responderiam diante da clareza? Não havia dúvidas, Deus iria punir o povo e o motivo era a arrogância daquele povo. Era porque deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar em si mesmos. Qual seria a atitude deles? Arrependimento? Mudança? Isso é o que se espera, mas o que nós podemos observar é que eles continuariam resolutos em seus próprios pecados, mas Deus os consumiria. E o texto nos diz com muita seriedade, quando diz que Israel seria devorada por conta dos seus próprios pecados. Deus levantaria contra a nação os sírios e também os filisteus. Eram governos políticos que se levantariam contra a nação de Israel, mas quando nós observamos o texto, nós podemos ver, não é apenas os sírios ou os filisteus que se levantam contra o povo, mas é o próprio Deus. É Deus que se levanta contra uma nação que repetidas vezes tem voltado ao seu próprio pecado e ao seu próprio erro. Quando nós observamos, irmãos, essas passagens ou essa passagem, nós podemos observar e podemos observar isso principalmente à luz do verso 13, onde o texto agora nos mostra o juízo de Deus, tanto sobre aqueles que lideravam o povo, quanto sobre o próprio povo. Mas quando nós olhamos o verso de número 13, nós podemos ver que, em certa medida, todo o juízo de Deus contra a nação, ainda que algum aspecto era com o intuito de punir o povo, nós podemos também observar um aspecto de graça, quando Deus, por meio do juízo contra a nação, tem o intuito de guiá-los ao arrependimento. Olha o que o verso 13 nos diz: todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. O texto nos mostra então que havia uma expectativa de que aquele povo se arrependesse, depois de viver todo o juízo de Deus, ou da mensagem do iminente juízo de Deus sobre a nação. Mas o texto nos diz no verso 13 que mesmo diante do juízo, da iminência do juízo e da profecia do profeta contra a nação, eles não se arrependeram. O texto nos mostra então que o juízo de Deus, ele tinha sim um lado negativo, que era punir o povo por conta dos seus próprios erros e pecados, mas havia um lado positivo, que era guiá-los ao arrependimento. Diante do juízo de Deus, aquele povo deveria entender que eles não eram autossuficientes, mas que eles eram dependentes, e dependentes de Deus. Mas mesmo diante de tanta aflição, eles continuavam orgulhosos e autoconfiantes. Eles se julgavam autossuficientes, julgando não haver a necessidade, portanto, da intervenção de Deus, mas estavam cegos, porque não podiam ver que tudo aquilo que estavam sofrendo era juízo de Deus por conta do seu orgulho, por conta da sua arrogância. Deus, portanto, tinha como intuito, por meio do juízo, punir o povo, mas guiá-los também ao arrependimento. Por isso nós podemos observar, irmãos, que há, em certa medida, sempre algo muito positivo nas lutas e nos sofrimentos
pelos quais nós passamos nas nossas vidas. Há sofrimentos que nós vivemos, como mencionamos, e vimos a partir dos primeiros capítulos do livro de Isaías, que são consequências dos nossos pecados. Há lutas, dificuldades pelas quais nós passamos, que elas não são nada mais do que consequências das escolhas que nós fizemos. E nós podemos perceber que Israel agora padece por conta das suas escolhas que fizeram ao longo da sua vida, mesmo diante da mensagem de Deus, que condenava o povo por conta de seus pecados e os chamava ao arrependimento. Há sofrimentos, portanto, há lutas pelas quais nós passamos, que são consequências dos nossos próprios pecados e das escolhas que fazemos. Mas nós precisamos observar que essas lutas, elas são também uma oportunidade que Deus nos dá de reconhecermos os nossos pecados e de assim nos voltarmos a Ele, arrependidos pelas escolhas erradas e pelos pecados que cometemos. O grande problema é que nós não somos diferentes da nação de Israel. Nós pecamos e sofremos e continuamos no pecado. Nós pecamos e sofremos e continuamos no pecado porque gostamos. Porque em certa medida gostamos disso. Porque em certa medida não nos arrependemos e talvez não nos convertemos e não nos achegamos de fato ao Senhor. As nossas inclinações, elas não são diferentes das inclinações da própria nação de Israel, que mesmo sendo alertada e punida pelos pecados que cometiam, continuavam obstinadas nos seus próprios pecados e fazendo ainda as mesmas escolhas. O povo não se arrependeu. Isso mostra, portanto, que eles eram dignos do juízo que haveriam de receber. É isso que nós merecemos, irmãos. Quando nós nos atentamos para a justiça e o juízo de Deus, nós precisamos ter a consciência. Nós somos merecedores do juízo e da justiça de Deus, pois a nossa inclinação é para o mal, é para o pecado. Se somos alvos da misericórdia e da graça de Deus, o somos pela misericórdia dele e pelos méritos de Cristo, mas não porque há méritos em nós, mas não porque haja qualquer merecimento nosso, mas somos alvos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Porque o que merecemos? Senão o juízo e a justiça de Deus sendo derramados sobre as nossas próprias vidas. Mas Deus iria continuar punindo o povo. E aquilo que o texto nos diz agora no verso 12, no final da passagem, no final do versículo, quando o texto diz: com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Mesmo o Senhor tendo derramado juízo sobre o povo, isso ainda não havia aplacado a sua justiça e a sua ira contra aquela nação. E o verso de número 12, no final da passagem, ainda que nos mostre uma transição de um bloco para o outro nesse texto, nos mostra como o juízo de Deus assume aqui um caráter progressivo. Deus iria continuar punindo o povo de maneiras diferentes por conta dos pecados da própria nação. E agora, a partir do verso 14, nós podemos ver que os líderes da nação sofreriam as consequências também de seus erros e de seus pecados. Verso 14 diz: pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. E o texto nos mostra então que aqueles que eram responsáveis pela instrução da nação seriam punidos pela forma com que instruíam a nação, pela forma com que guiavam a nação. Porque quando nós olhamos o texto e o contexto da passagem, nós podemos perceber que eles faziam o que faziam como líderes e ensinavam falsas doutrinas, eram opressores dos menos favorecidos, tudo isso para serem favorecidos e permanecerem no poder. E esses seriam então punidos pela forma com que guiavam o povo. E o texto nos mostra então que os anciãos seriam punidos e os profetas seriam punidos por aquilo que ensinavam e pela maneira com que ensinavam. Mas nós podemos observar no verso 17 que não seria apenas o ancião ou profeta punido
pela maneira com que conduziu o povo, instruiu o povo, mas o povo seria punido também. O texto no verso 17 nos diz que todos eram ímpios, todos eram tão iníquos quanto aqueles que governavam a nação. No texto do profeta Jeremias, no capítulo 5, verso 30 e verso 31, o texto das Escrituras nos diz da seguinte forma: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Veja o que o profeta diz. O profeta diz, no texto do profeta Jeremias, no capítulo 5, que os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes são coniventes com eles, pois os dominam também de mãos dadas com os profetas. Mas o texto diz que é isso que o povo quer. É isso que o povo queria. Então Deus iria punir os profetas e os sacerdotes, mas iria também punir o povo, porque eles eram coniventes com aquilo que os profetas e os sacerdotes ensinavam. Porque, de certa forma, também eram favorecidos por aquilo que era ensinado e pregado. O texto nos mostra que Deus, portanto, não só pune o falso mestre, mas também pune aquele que é conivente com ele. Deus pune aquele que ensina por ensinar de maneira leviana, mas pune aquele que se favorece também desse ensino, seja líder ou seja o liderado. Deus não é conivente de maneira alguma com o pecado do que ensina, mas também não é conivente com o pecado daquele que se submete à falsa doutrina, buscando o seu autofavorecimento. Verso 17, ainda no final da passagem, nos diz: com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Esse verso, ao longo dessa passagem, irmão, se repete 4 vezes. Nós podemos ver ele no verso de número 12, nós podemos ver essa afirmação também no verso 17, como acabamos de ler. Nós podemos ver essa afirmação no verso 21 e também poderemos ver no verso 4, no final da passagem. Mostrando que, ainda que Deus punisse o povo, sua ira não era aplacada e ele voltava a punir o povo. O caráter do juízo foi progressivo e Deus se irava cada vez mais contra a nação que permanecia impenitente, ou seja, que não se arrependia de seus pecados. Mas a continuidade da passagem, verso 18 até o verso 21, ainda no capítulo 9, nos mostra que, como uma consequência do pecado da própria nação, o texto nos mostra que o pecado na vida do povo é autodestrutivo, porque aquilo que eles estavam vivendo agora, inclusive a perda dos laços fraternos, a perda dos laços e da comunhão com o próximo, era uma consequência dos seus próprios pecados. O pecado é, portanto, autodestrutivo, e é isso que o texto nos mostra. Olha o que o verso 18 diz: porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas dos bosques, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto no fogo. Ninguém poupa a seu irmão, abandona a bocanha à direita e ainda tem fome, devora a esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca a Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. O texto nos mostra, portanto, que, em certa medida, aquilo que eles estavam vivendo era consequência da sua própria maldade, ou da maldade que habitava no coração deles, mostrando que, como o pecado assume proporções que podem que podem fugir ao nosso controle. E eles estavam vivendo, portanto, as consequências dos seus próprios pecados. Mas o texto nos diz que por trás de tudo aquilo que eles estavam vivendo, ainda que fossem consequências dos pecados deles e das escolhas que eles fizeram, era Deus. Deus punindo o povo por conta dos seus próprios pecados, por conta das suas escolhas. O pecado é, portanto, autodestrutivo.
mas, em última instância, é Deus quem providencia o juízo e a justiça, seja para punir o pecador ou para guiá-lo ao arrependimento. Mas mesmo com tanta catástrofe, e mesmo diante das escolhas catastróficas que a nação de Israel fazia, e sendo o alvo da justiça e da ira de Deus, mais uma vez o texto nos diz que, com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. O próximo bloco do texto, no capítulo 10, já no verso 1 até o verso 4, o texto nos mostra a opressão da nação contra o indefeso. E o texto vai nos mostrar que o anúncio final da destruição que nós podemos observar nesse texto se dá pela opressão da nação contra aqueles que eram menos favorecidos, no caso, os órfãos e as viúvas. No texto do Antigo Testamento haviam leis muito claras sobre o cuidado que os sacerdotes e os profetas deveriam ter com aqueles que eram os órfãos e as viúvas. Mas eles, ao invés de proverem aquilo que era necessário para a subsistência desses, eles os oprimiam, buscando o benefício próprio. Eles estavam, portanto, em total afronta à própria lei de Deus, a própria lei que Deus havia estabelecido para a edificação do povo e para a subsistência daqueles que eram menos favorecidos. O texto nos diz, portanto, que por conta da negligência com que eles tratavam os órfãos e as viúvas, eles seriam punidos. Podemos observar, então, que o juízo de Deus, ele é anunciado mais uma vez nessa passagem, já no final do texto, verso 1 até o verso 4, por conta da opressão da nação de Israel contra o indefeso. O que o texto nos mostra, irmãos, de uma maneira que nos chama muita atenção, é que desse juízo de Deus não há quem escape. Olha como o texto diz: a quem recorrereis para ter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. O texto nos mostra, então, que não há quem possa escapar do juízo e da justiça de Deus. Há uma profecia dada contra a nação por conta das escolhas que a nação fez, por conta de seus próprios pecados. E aquilo que o Senhor profetiza certamente irá se cumprir. E o que o texto nos mostra é que do juízo e da justiça de Deus não há quem possa escapar, não há quem possa se livrar. A pergunta é: o que nós podemos fazer? E a quem vamos recorrer? Mas a resposta que o próprio texto dá é que, diante do juízo de Deus, a única atitude que nos resta é nos dobrarmos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Não há quem possa fugir da justiça e da ira de Deus. Ao final da passagem, portanto, irmãos, nós podemos e devemos fazer algumas aplicações a respeito daquilo que observamos na passagem e que traz para nós algumas implicações de como agora devemos nos portar diante desse texto. A primeira aplicação, e aquilo para o que eu chamo a atenção dos irmãos, é quanto à humildade. Nós podemos observar que nesse texto, mais uma vez, o profeta condena a arrogância do povo, que confiava em suas próprias mãos e já não viam mais a necessidade da intervenção divina em suas próprias vidas e no curso da história. O grande problema é que a nação de Israel padeceria por conta da sua autoconfiança e arrogância. Deus iria levantar aqueles sobre quem eles colocaram a confiança como seus opressores e como martelo sobre eles, para julgá-los e puni-los por conta de seus pecados e por conta de suas escolhas. Isso nos mostra como a arrogância deles implicou em juízo sobre suas próprias vidas. A pergunta que devemos nos fazer, portanto, é se há diferença entre a nação de Israel e nós. O quanto nós dependemos de fato de Deus. O quanto nós recorremos a Deus e nos voltamos a Ele arrependidos pelos nossos pecados.
o quanto nós, diante do sofrimento, nos voltamos a Ele como aquele que pode nos socorrer e responder às nossas inquietações e aplacar a nossa angústia. Nós nos voltamos a Ele? Ou nós permanecemos obstinados em nossos próprios pecados, continuando a fazer escolhas que implicam em autodestruição e no juízo de Deus? Agora, como eu posso analisar isso na minha vida? Como eu posso analisar se sou alguém que reconhece a minha insignificância diante de Deus ou se tem me portado de maneira arrogante? Essa é uma questão que, obviamente, é de foro íntimo. Cada um de nós precisa responder isso. Mas um dos meios pelos quais nós podemos nos atentar para a nossa disposição para com o Senhor é por meio da oração. Há quem diga que a oração, ela evidencia a nossa dependência de Deus. Nós nos dedicamos à oração. Quando oramos, pão nosso de cada dia, nós estamos orando reconhecendo que o pão desse dia e o sustento que precisamos para o dia de hoje vem do Senhor. Mas nós confiamos de fato em Deus? Ou nós de repente nos debruçamos ao trabalho de tal maneira a evidenciarmos pela prática que entendemos que quem me sustenta sou eu, que quem me sustenta é o meu trabalho, que quem me sustenta é o meu esforço? Nós devemos trabalhar sim, mas nós precisamos entender que tudo aquilo que eu tenha, por mais que eu trabalhe, vem de Deus, é Deus que dá. Seja você próspero ou alguém humilde, tudo que temos vem das mãos do Senhor. Mas a própria nação de Israel não reconhecia isso. Eles julgavam que toda conquista militar, política e social que obtiveram ao longo de suas campanhas militares foram recebidas pelos seus próprios esforços. Mas não reconheciam que era Deus que havia pelejado por eles e com eles até aquele momento. E por conta da sua arrogância, se afastaram do Senhor, se afastaram de Deus. E agora padeceriam, sofreriam as consequências das escolhas que fizeram. Eu vou trabalhar e aí eu me afasto de Deus. Já não tenho mais tempo para a igreja, já não tenho mais tempo para ler a Bíblia, já não tenho mais tempo para me relacionar com o Senhor ou com os crentes, porque agora eu trabalho, porque agora eu tenho os meus afazeres. E de maneira muito natural, nós vamos colocando as coisas do mundo como prioridade em nossas vidas e nos esquecendo do Senhor. O problema é que talvez quando nos atentarmos para o erro, seja tarde demais e estejamos então na iminência de sofrer o juízo divino. Mas nós precisamos nos atentar também para outros aspectos daquilo que o texto nos ensina. E o próximo deles é com relação aos falsos líderes e a falsa doutrina que é pregada. O que o texto nos diz de maneira muito clara é que Deus vai cobrar daquele que ensina para se favorecer, para aquele que deturpa as Escrituras em benefício próprio. O texto das Escrituras nos diz que esses, portanto, sofrerão as consequências de seus atos e de terem manipulado o povo em benefício próprio. Portanto, diante das atrocidades que temos visto em determinadas igrejas que se dizem evangélicas, por parte de líderes que falam em nome de Deus, mas que falam absurdos, aquilo que deve, de certa forma, trazer paz ao nosso coração é que esses sofrerão as consequências das suas atitudes e da maneira com que procederam e guiaram algumas pessoas que estavam ali honestas e buscando refúgio e um conhecimento da parte do Senhor. Essas pessoas sofrerão as consequências disso. Mas quando eu olho para essa passagem e olho para o texto de Jeremias no capítulo 5, a pergunta que eu me faço é: será que há diferença? Será que há diferença entre aquele que ensina a falsa doutrina e aquele que segue o falso profeta? Porque no final das coisas, a leviandade está na mesma proporção daquele que ensina e daquele que o segue. Porque nós podemos observar determinadas denominações e religiões onde os líderes deturpam as Escrituras em seu favor. Mas nós vemos que há pessoas que buscam aquilo que eles pregam, seja verdade ou não, esteja nas Escrituras ou não, mas eu também quero me beneficiar de alguma forma, então eu vou atrás daquele
que diz o que eu quero ouvir e que me promete aquilo que eu espero. Mas o texto nos diz que é leviano tanto o que ensina, mas aquele que vai atrás dessas coisas. Então tenho muita resistência de olhar com piedade ou pena pessoas que supostamente estão enganadas por falsos mestres, porque no final das contas estão correndo atrás daquilo que elas querem. E na maioria das vezes, as pessoas não querem Deus. Elas não querem. Mas as pessoas querem a prosperidade financeira, as pessoas querem o status social, as pessoas querem até as curas e os benefícios que elas podem ter por causa da fé em Deus, mas elas não querem se sujeitar à lei de Deus e à palavra de Deus. Por isso podem ser religiosas, mas arrogantes. Por isso podem ser religiosas, mas estarem extremamente distantes do Senhor. O que nós precisamos observar, portanto, Deus vai sim punir o falso mestre e aquele que distorce a palavra em seu próprio benefício, mas Ele também o fará com aquele que segue o falso mestre, buscando também o seu autofavorecimento. Não há inocentes no texto de Isaías. Nós não podemos observar esse texto e dizer assim: o povo era vítima, o povo era inocente, simplesmente inocente e vítimas de um governo opressor. O que a gente pode perceber? Não havia inocentes. Seus líderes, na verdade, apenas refletiam o caráter da nação como um todo. Eram todos arrogantes, todos levianos, todos pecadores. Não havia inocentes aqui. Nós também devemos nos atentar, portanto, quanto à nossa prática de piedade em relação àqueles que vivem necessidades. O texto nos mostra que Deus vai cobrar também dos falsos profetas, não apenas porque ensinaram falsas doutrinas, mas também porque oprimiram os indefesos. Nós precisamos entender, irmãos, que o evangelho em si não consiste na assistência social. O evangelho não consiste no cuidar dos pobres. O evangelho não consiste simplesmente em fazer obras de caridade. Isso tudo faz parte do evangelho. E nós precisamos nos atentar ao cuidado em relação ao próximo. O evangelho, no entanto, não consiste nisso. A essência do evangelho diz respeito à mensagem da cruz, ao ministério de Jesus, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição, para que fôssemos assim perdoados pelos pecados que cometemos contra o Senhor. A obra social, ela é uma implicação daquilo que nós recebemos, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, é uma implicação do evangelho. Não é o evangelho em si. No entanto, entendendo isso, nós não podemos negligenciar a responsabilidade que temos sim de acudir àqueles que são indefesos e aqueles que são necessitados. Nós podemos não oprimir diretamente, mas nós podemos pecar com a negligência. A opressão pode não ser ativa no sentido de, como o texto diz, criar leis que vão subjugar os indefesos. Mas nós erramos também quando somos negligentes em relação à assistência daqueles que são indefesos e que padecem necessidades. Nós, portanto, precisamos ser zelosos da prática cristã, também no que diz respeito à assistência social e ao cuidado dos órfãos, das viúvas, porque essa é uma responsabilidade da igreja. A igreja precisa estar atenta àqueles que passam necessidades. Nós não podemos ter o que comer em nossas casas e saber que há irmãos que congregam conosco que não têm o que pôr na panela. Isso é errado, isso é questionável. Mas obviamente que para isso nós também precisamos nos relacionar para termos a ciência de quem padece, de quem sofre as necessidades. No entanto, nós às vezes acabamos evitando o relacionamento justamente por isso, para não participarmos das dificuldades uns dos outros, porque nós não queremos nos envolver, porque nós não queremos saber das lutas dos outros, porque nós já temos as nossas,
E elas são grandes, elas são difíceis. Eu já tenho que dar conta do meu problema, para que eu vou me interagir com o problema do outro? Mas essa é uma responsabilidade que cada um de nós tem, de acudirmos àqueles que passam por dificuldades. E às vezes esses estão mais perto do que nós podemos imaginar. Mas um último aspecto do texto que me chama muito a atenção é que, mesmo o juízo de Deus sendo progressivo, como nós podemos observar nessa passagem, nada era suficiente para aplacar a sua ira. E a mão do Senhor continuava estendida contra a nação para os punir por conta de seus próprios pecados. O que pode aplacar, portanto, a ira de Deus, irmãos? O que pode satisfazer a ira e a justiça de Deus, para que não sejamos mais alvo da sua justiça e da sua ira, mas para que possamos obter da parte do Senhor o seu favor, a sua graça e a sua misericórdia? O que o texto das Escrituras nos ensina é que a única atitude capaz de aplacar a ira de Deus contra o seu povo foi o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Cristo é aquele que, entregando-se voluntariamente em sacrifício expiatório, substitutivo, aplacou a ira do Senhor contra nós. A ira e o juízo e a justiça de Deus que recairia sobre nós. Mas nós somos alvos da sua graça, fomos alvos da sua misericórdia. E hoje, para aqueles que creem no nome do Senhor, nós podemos ter sim a sua mão estendida sobre nós. Não mais para nos ferir, mas para nos socorrer. No entanto, o Senhor ainda age com justiça. E o Senhor ainda é justo e de forma alguma é conivente com o pecado. Por isso, ainda que sejamos alvos da graça e da misericórdia de Deus, por meio do sacrifício de Cristo, que foi o sacrifício capaz de aplacar a ira divina, nós precisamos estar atentos com relação ao nosso procedimento. Porque nós podemos afirmar que o nosso procedimento, a nossa prática, ela evidencia a nossa disposição para com o Senhor, e se de fato temos fé ou não, se de fato tememos a Deus ou não, se tememos a Deus ou se tememos aos homens, se confiamos em Deus ou se confiamos em nós mesmos. Deus ainda age da mesma forma. No entanto, desconsidera os nossos pecados quando nos rendemos a Cristo Jesus. Daqueles que se rendem a Cristo, o Senhor imputa os seus pecados sobre o seu Filho, que realizou um sacrifício capaz, suficiente e certo para aplacar a ira e a justiça de Deus que recairia sobre cada um de nós. O que nós precisamos entender é: todo juízo profetizado contra a nação num período determinado da história, em certo sentido, ele tipifica um juízo ainda maior, que recairá sobre aqueles impenitentes, que diante da palavra de Deus continuam fazendo ainda escolhas erradas, continuam ainda decididos pelos seus próprios pecados, apaixonados por si mesmos e confiantes em seus próprios braços. Há um juízo também destinado a esse, do qual nós não podemos escapar, se não nos arrependermos dos pecados que cometemos contra o Senhor. No entanto, nós podemos confiar, se nos arrependermos e nos voltarmos ao Senhor, na suficiência do sacrifício de Cristo Jesus, para aplacar a ira de Deus e derramar sobre nós graça e misericórdia. Que Deus nos abençoe e que, diante de uma mensagem que nos fala sobre a progressão do juízo de Deus, sobre a ira do juízo do Senhor contra uma nação obstinada em seus erros e pecados, possamos atentar para a nossa prática e sermos diligentes com relação à nossa vida de santidade. Que Deus nos guie, irmãos, ao arrependimento. E nós precisamos entender que, se for necessário,
O Senhor o fará por meio de juízo. Mas que Deus nos livre e que pela ação do Espírito Santo tenhamos a consciência dos pecados, para que assim possamos nos arrepender deles e nos voltarmos ao Senhor, arrependidos e temendo-o agora. Que Deus nos abençoe.